Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite, gente. Tô tomando uma aguinha aqui. Sandrinha, você está aqui. Oi, Lê. Boa noite. Gente, deixa eu colocar o tema de hoje aqui para vocês. Seja muito bem-vindo, Sandra. Gente, a Sandra tá assistindo assim, lá em... rezar por ela, né, Sandra? Você vai ficar boa, vai sarar. Oi, Laura, boa noite. Gente, eu vou colocar o tema aqui, que é um tema, não digo polêmico, mas é um tema forte, que é o medo de se posicionar. Posicionar. Medo de se posicionar. Hoje nós vamos falar sobre os problemas que isso ocorre na nossa vida, pessoais, familiares, quem educa, quem tem filhos aí para educar, né? O que acontece? Por que a gente tem medo de se posicionar? Então vai enviando agora, gente, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, por favor, vai enviando aqui, olha, o Instagram para ele distribuir melhor a live. Já clica aqui para mim, fazendo favor. Oi, lindeza que tá entrando agora. Boa noite. Clica no aviãozinho, encaminha para umas 10 pessoas aí para mim, pra gente começar essa live. Eu nem tô colocando muita música, gente, porque o Instagram, agora tá indo pro YouTube, né? Eu vou começar a gravar até pelo YouTube os próximos segundou. Ainda não consegui, mas eu vou gravar direto por lá. Então a música atrapalha, né? Então a gente tem que ficar. Oi, Gi. Gente, enquanto eu tomo uma água, eu vou começar com esse tema direto, assim, ó, pá, do comecinho. Então aproveita agora, clica aqui, já encaminha esse aviãozinho para mais pessoas, para vir para cá, para participar, tirar dúvidas, falar das suas dificuldades até de se posicionar. Tá tudo bem em casa e acompanhando o segundo. Ai, graças a Deus você tá em casa, Sandra. Que bom que você tá melhor, graças a Deus. Gente, bora lá, eu vou começar com esse tema sobre medo de se posicionar, tá? O que acontece? O que a gente tá passando no mundo hoje, né? Nós estamos passando... Oi, Adri, lindeza, amiga, tudo bem? Quem chegou aqui? Mariana, boa noite, bem-vindas. Gente, eu amo ver a carinha de vocês. Quem tá aqui mais? Deixa eu ver... AMG Brasil, esqueci seu nome, por favor, coloca aqui pra mim. Gente, ai que delícia tá com vocês aqui, segunda-feira é bom demais. Laura Cavalheiro tá aqui também, muita gente querida, encaminha pras amigas. Ávila Gu, tem Ávila aqui no nome também, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora lá esse segundou sobre medo de se posicionar, sejam muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, nós temos um encontro. Hoje eu estava vendo, assim, são mais de 120 horas de segundou, né? Já passamos dos 50 segundous aí, já estamos quase nos, não sei, 60, talvez, um ano de segundou, já comemoramos. E é nosso encontro semanal. Começa segunda-feira, já, para quem não tem preguiça de segunda-feira é um dia excelente, é um dia de crescimento, é um dia para expandir o nosso ser. E aqui eu trago sempre temas que nos elevam e que com isso também faz bem para a nossa família, educar os nossos filhos. E não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem, né? Então aqui é um momento da gente entender, ampliar e principalmente, gente, quem é do segundou sabe que eu falo assim, que eu quero que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram. Que vocês saiam assim despertos, com a consciência, com vocês saiam, falam assim, nossa, isso eu aplico na minha vida, entendeu? Para fazer essa transformação. Quem é do segundou sabe, quem tá aqui pela primeira vez, muito, muito, muito bem-vindos. Depois tem todos os outros segundous lá no YouTube para facilitar para vocês verem. Se inscreve no canal, compartilha, divulga e bora lá falar sobre medo de se posicionar. Então eu vou levantar alguns medos, né, que a gente se cala. E o que acontece é que nós estamos vendo famílias serem destruídas, nós estamos vendo os filhos se perderem, nós estamos vendo tantos problemas porque as pessoas não se posicionam.
as mães com medo de se posicionarem para os filhos, os pais com medo de se posicionarem frente à internet, tudo com medo, medo de falar, medo de... Está caindo, gente? Tá caindo? A Adri falou que tá caindo. Como é que tá a internet de vocês aí? Tá caindo? Ou é só ali na Adri? Me dá um alôzinho, gente, se vocês estão ouvindo bem e vendo bem, por favor. Andréia que entrou, querida. Gente, me dá um alôzinho, tá tudo ok? Mariana falou que tá ok. Dri, dá uma olhadinha. A Gi falou que tá normal. Oi, Gi, lindeza. Dri, dá uma olhadinha se muda a tua rede. Hoje aqui também tava bem. Aqui tá ok também, ali, ó. Então, beleza. Então, bora lá. O que acontece, gente? Existe hoje muitos males que estão acontecendo dentro da casa de todos aí, né? Com o advento do quê? Acredito que é só o meu. Então tenta aí, Dri, tenta mudar para você pegar bem. Muito bom vocês estarem aqui pra gente, assim, enriquecer esse tema, né? Com a vivência de vocês também, tá? O que acontece? Quantas mães eu atendo, eu vejo, oriento, que fica assim, cheia de dedos, né? Nas situações cotidianas, frente o quê? Eletrônico, limites, amizades, não pode se posicionar, parece que se posicionar para a coisa correta é mal vista, se posicionar para o bem tá enfraquecida, porque não tem aquela força, e prefere largar a mão, por quê? Porque é comprar uma briga, e ali, isso é falta, né? Esse medo de se posicionar, essa falta. Oi, Leonora, boa noite, bem-vinda, 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 bem-vinda. Val, boa noite, gente, super bem-vindos a esse tema que eu vou abordar. Estou já começando, né? Sobre o medo de se posicionar e como isso é sério e como isso acarreta muitos males na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na sociedade e no mundo, né? Por quê? Porque vamos lembrar o seguinte, nós somos seres espirituais numa passagem terrena. Partindo desse princípio, tudo já é. Não tem nada. Então, o espírito sempre ouve a tua alma, né? Foi uma questão que você está aqui numa passagem terrena, no físico, mas aquilo que é de desenvolvimento espiritual sempre ouve, né? E há, porque é algo eterno, não é algo momentâneo, é algo de eternidade, ou seja, viemos de uma fonte criadora, voltaremos para essa fonte criadora, independente de religião, de nada. Eu estou falando sobre a criação, estou falando sobre tudo, o planeta, sobre essa sabedoria que existe, então tudo já é. E o que acontece é que hoje o ser humano está enfraquecido por uma série de teorias, por uma série de questões humanas, por uma série de combates, por uma série de modismos, por uma série de coisas que vieram, né, adentraram a vida das pessoas, sem filtro, sem nada, porque, né, quando você tem um celular, um jovem tem um celular na mão, um adolescente, uma criança tem um celular na mão, ela não tem um celular na mão, ela tem um mundo na mão, ela tem tudo na mão, ela tem todas as informações ali com um clique. Ela não tem apenas um celular, ela tem contato aonde for, com quem for, do jeito que for, né? E o que acontece é que as pessoas foram se enfraquecendo, os adultos, perante essa mudança de tantas coisas, né? E você, quando a gente bate em alguma tecla repetidamente, né? Esses dias eu tava falando até com meu filho sobre isso. Eu falei assim, olha, imagina que todos os dias você escute, todos os dias, você escute todo mundo falando, a mídia falando, onde você vai, todo mundo falando, que roubar é só quando a outra pessoa está vendo você tirar. Mas se ela não está vendo, não é roubo. Se ela não está vendo você tirar algo dela e ela não viu, então o problema é que ela tá descuidada, então aí não é roubo. Vamos supor que fique isso na tua cabeça. Fique, até você acreditar que é isso. Até você acreditar. E não é verdade, mas passa a ser uma repetição
tão grande, tão insistente, tão contínua, que capaz que uma hora você vai falar assim, nossa, então é verdade, né? Porque se ela não tá olhando, então a culpa é dela, não é minha, não tô roubando, eu tô tirando algo que, você entende como que a coisa começa? Então, por que que nós temos medo de nos posicionarmos? Por que que hoje em dia as mães os pais estão enfraquecidos perante uma internet, perante uma coisa que eles não querem para os filhos, mas eles não têm força, né? Então a gente tem que analisar primeiro se nós estamos como pessoas, se nós estamos fortalecidos, porque não tem como você ter força se você não desenvolveu um porquê, se você não desenvolveu qual o teu objetivo. Vou falar sobre educação infantil. Se você não desenvolveu, qual o teu objetivo? Isso serve, gente, eu vou falar assim, em todas as esferas, para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Vou começar da esfera individual. Então, vamos supor que você, como ser humano, na sua vivência única e irrepetível, porque você é um ser único e irrepetível, não existe ninguém igual a você, então você é de uma grandeza incrível. Você quer passar por essa vida e você tem uma consciência da sua eternidade, então para você é muito mais importante a tua vida espiritual, aquilo que você está fazendo com a sua alma, com o seu espírito, do que você está fazendo com o seu corpo. O seu corpo, ele obedece aquilo que você deseja com o teu espírito, com a tua alma. Aquilo que você tem problema, aquilo que você passou, os traumas que você viveu, que estão ali nas questões emocionais, você quer curar, você quer sanar. Por quê? Porque estão te afastando do divino. Porque estão te fazendo ser uma pessoa que você não quer ser. Porque a sua meta é se alinhar às virtudes humanas, à sabedoria divina. Você quer aquilo. Então, se você quer aquilo, você vai fazer de tudo para que aquilo seja realizado na sua vida. Você vai buscar caminhos de cura, você vai buscar caminhos de ressignificação, você vai buscar caminhos de compreensão sistêmica, familiar, ancestral. Você vai dar um jeito, por quê? Porque você quer aquilo, porque você entendeu que você quer a sua evolução, porque você entendeu que você quer curar aquelas coisas passadas, você quer ficar livre, você não quer ser escravo de tudo que você passou. E você quer viver uma vida mais elevada, degrau a degrau. Você quer o seu corpo seja algo que você coordene, não ele coordene você. Assim como na alimentação, você não quer que a alimentação te domine, você quer você dominar a sua alimentação. Para isso você tem que olhar o que está acontecendo. Só que isso em todos os aspectos. Agora, se a pessoa não tem isso, estou começando do âmbito individual. Se a pessoa não tem isso, se a pessoa tem só isso meio que de fachada, vamos supor, a pessoa quer, não, até ela faz atos bons, ela consegue ser uma pessoa boa, mas ela não tem esse compromisso, O que ela vai fazer? Ela vai ter uma vida que não vai ser coerente com aquilo que muitas vezes até ela fala. Ela não vai ser coerente. Então, o que acontece? Ela não se posiciona frente às coisas erradas. Porque você concorda? Vamos supor, se você está nesse caminho evolutivo, se você sabe muito bem, você está desenvolvendo todas as suas virtudes, vendo as suas falhas, querendo aprimorar aquilo que você precisa curar, ressignificar, evoluir, perdoar, se assemelhar a Deus, né? As questões divinas. Você está nesse caminho, que é uma luta pessoal. Você está lá fazendo o seu Ho'oponopono, você está lá fazendo sua evolução, suas orações, seja o que for. Você está fazendo o seu caminho, você está na jornada da sua vida. Certo? Então, na sua vida você desejou fazer isso. Você concorda que ali você vai ter renúncias, ali você vai ter coisas que você não vai querer fazer. Por quê? Porque você vai ver que é errado para aquele caminho que você está querendo. Então, você tem escolhas. Diariamente você tem escolhas. E quando você escolhe mal, você fala, poxa, né? Não queria ter feito assim, eu não queria ter falado assim, eu não queria ter agido assim. Você vai lá, fica com o coração contrito. Gente, esse é o melhor coração que tem, um coração ensinável. Um coração que ele
ele diante daquilo que ele pretende ser, ele é quebrantável. Ele se quebra diante de Deus, ele se deixa ser refeito, assim como barro, né? É um barro que racha e Deus refaz, porque você deixa ser refeito. Isso, você está fazendo o quê? Um posicionamento você consigo mesmo. Por quê? Porque você quer esse tipo de vida. E quando você faz isso para você, o que acontece? Tem algumas coisas externas que passam a não fazer sentido. Então tem coisas que são erradas que você não vai querer, porque você começa a se posicionar. Então tem um tipo, seja de amizade, ou seja de relacionamento, ou seja de educação, ou seja agora vão partir, seja para educação de filhos, ou seja algumas coisas que não são coerentes, que você entendeu um caminho. Então, para a tua vida, você não vai querer, você também não vai querer para quem você ama, seus filhos, você não vai querer. Só que isso é uma batalha. Oi, Georgia, querida, boa noite. Gente, tem tanta gente aqui me abanando a mão. Denise Xará, Georgia, boa noite. Quem entrou aqui? Gilmar entrou também. Maisa entrou aqui. Geise, que entrou aqui, Geise. Gente, boa noite, Valéria, Débora, querida, Renata, Elaine, boa noite, gente. Olha, muito boa noite, Fran. Todos que estão entrando aqui, queridas, boa noite. Vê se faz sentido para vocês, porque vocês são pessoas que buscam, que estão nesse caminho evolutivo, senão vocês nem estavam aqui, né? A gente sintoniza por energia. Então, vocês chegaram até aqui, por quê? Porque vocês conectam isso. Senão, vocês estariam em outro lugar. Então, se aqui, essa proposta do Segundou é caminho evolutivo, é caminho de olhar a vida, de questionar coisas maiores, para a gente elevar frequência, saber olhar o mundo de outra forma, né? Não essa forma maluca, a gente entender algo muito maior, saber aplicar isso na nossa vida, para os nossos filhos. Então vocês são pessoas assim, porque senão vocês não estariam aqui. E com isso, o que acontece? Nós que temos esse caminho, você com você mesma, quando você tem esse caminho para sua vida, tem coisas que você vai se posicionar. Das coisas mais simples, tem pessoas que você vai seguir no Instagram, tem pessoas que você não vai seguir. Tem pessoas que você vai ver que não tem mais sentido, você vai deixar de seguir. Tem rodas de amigo que às vezes não faz mais sentido, talvez você mude, talvez você não ande tanto, porque o tipo de assunto ou o tipo de frequência, né, você começa a elevar, você começa a mudar muitas vezes de roda. E tem coisas que você não vai concordar. Por quê? Porque para a tua vida aquilo não faz sentido. E você começa a se posicionar. Pode ser coisas pequenas. Então eu vou me posicionar da maneira que eu me alimento, eu vou me posicionar da maneira que eu falo, eu vou me posicionar na maneira que eu me visto, eu vou me posicionar na maneira que eu educo meus filhos, eu vou me posicionar nos limites. E você vai começar a fazer mudanças, não tem como. Se você se coloca num caminho de aperfeiçoamento, algumas coisas você vai tirar do teu caminho. Você não vai gastar tempo em coisas que você fala, nossa, eu não quero isso mais. Eu quero um passo a mais, eu quero um caminho a mais, eu quero um degrau a mais. E quando a gente faz isso, a gente começa a se posicionar, né? Nem que for um posicionamento que não seja verbal. É um posicionamento de escolhas que eu tô falando, pessoais. Tá? Ok, até aí, muitas vezes tem pessoas que ainda relatam que quando fazem isso, que tem críticas em volta, né? Às vezes da própria família, às vezes, né, de parceiros, às vezes no ambiente de trabalho, ou seja, não sei, ou vai mudar, vai fazer uma transição de carreira, ou vai fazer algo, vai receber crítica, ou tentou ver que aquilo não faz mais sentido, vai buscar outra coisa, às vezes recebe críticas. Então, a gente tem que ser o quê? Muito forte para poder se posicionar, certo? Não, olha que eu tô falando só a gente com a vida da gente, né? O nosso posicionamento pessoal de escolhas. Agora, quando parte, por exemplo, para a educação de filhos, imagina você posicionar,
uma regra para o seu filho, onde nenhuma das outras mães, da escola, da classe, da turma, do vínculo, dos primos, da família, não faz aquilo. Então, todos têm celular lá, livre, leve, com, não sei, 5 anos, com 6 anos, com 7 anos. E aí o seu filho não tem. Ou senão, todos podem ficar com o celular o tempo que quiser, do jeito que quiser, de porta fechada no quarto e tal, pode ficar com tablet, o que for, e você não quer isso porque você sabe os perigos. Você enfrenta uma guerra, porque isso é uma batalha, porque você vai ser agredida, você vai ser porque você é horrorosa, porque você é isso, porque você é aquilo. E o que acontece hoje é que o posicionamento, ele está sendo muito criticado. Alguns posicionamentos são muito gravemente criticados. Se você se posiciona muitas vezes por uma coisa que eleva, uma coisa que seja de virtudes, uma coisa que seja para o bem, uma coisa que seja boa, você muitas vezes tem o quê? Críticas. E aí as pessoas fazem o quê? Se fecham. Então, partindo de novo do posicionamento pessoal, olha como isso causa males na vida familiar, na vida de relacionamentos, na vida, seja ele conjugal, de vínculo de amizades, o que for. Uma pessoa, então vamos pegar agora um outro caso para vocês entenderem. Uma pessoa que ela não faz um posicionamento com a sua própria vida, você concorda que ela causa muitos males na vida do outro? Porque, por exemplo, se essa pessoa, vamos imaginar que uma pessoa é casada, mas ela não se posiciona de uma maneira a honrar o relacionamento. Ela não se posiciona numa maneira de honrar o relacionamento perante os amigos, perante, perante qualquer coisa que venha desestabilizar essa relação, certo? Energeticamente, isso acontece. Então, vamos supor que eu vou falar de temas aqui, gente, porque eu tô falando com vocês, eu falo do biológico ao espiritual. Então, eu tô falando com vocês, mas eu estou falando de questões energéticas, espirituais, mentais, emocionais e corpóreas, porque nós somos um todo. Então, quando eu falo com alguma coisa aqui, tenta sempre olhar que eu estou falando com um ser que não é só físico. Esse ser, ele é um ser que tem um corpo, tem uma alma, tem um espírito, e tudo isso é uma energia muito grande. Por isso que eu falei que vocês conectaram aqui. E algumas coisas vêm para sua vida, se você não posicionar, elas vão destruir a sua vida. E se você se posicionar bem, você põe uma barreira, você coloca um limite, porque você sabe a outra coisa que você quer. Agora, abre essa barreira, não tem limite não, deixa vir, qualquer coisa, de onde for, deixa vir. Vai te fazer mal. Se você abre o teu Instagram, que seja, para ver o que for, de onde for, ou o TikTok, o que for, o que você tiver, se você tiver os teus olhos, os teus ouvidos abertos, sem limite, sem você se posicionar, você vai estar entrando, é um canalzinho que você abriu que vai estar entrando coisas boas, mas muita coisa ruim, muito lixo vai estar entrando aí dentro. É igual você, imagina assim, ó, imagina você, eu não tenho televisão há anos, não vejo televisão há anos, televisão de rede aberta, essas coisas, e imagina você deixar uma televisão ligada, né? Pega um canal de televisão aí que fica dando notícia o dia inteiro, notícias tendenciosas, dramáticas, violência e tudo mais. Aquilo é uma frequência, aquilo tem frequência. Então lembra que nós não é só a matéria, não é só suas palavras sempre ressoam tão bem com minha alma. Ai, amém. Tá vendo, gente? Que delícia?
Egi, lindeza, que bom, fico super feliz. E nós vamos caminhar juntas hoje para chegar no final e a gente ter assim uma consciência, uma fortaleza, porque eu quero trazer hoje para vocês, gente. Obrigada, Gi. Eu quero trazer hoje para vocês uma força, sabe? E um posicionamento, por quê? Porque nós precisamos nos posicionar. Nós não temos que ter medo de posicionamento. Nós temos que ter um posicionamento físico, almático, espiritual, energético. Nós temos que proclamar isso dentro da nossa casa, nós temos que fazer isso para os nossos filhos. Por quê? Porque, gente, do jeito que o Espírito de Deus já pairou, se você pegar Gênesis 1 lá, Espírito de Deus pairou sobre o mundo antes de criar o mundo. Então já existe o Espírito de Deus a eternidade, mas existe uma força contrária. Existe uma força contrária. E nós temos que canalizar, nós temos que olhar e entender e sintonizar e estar com esse espírito. Se formos pegar para o lado, vou citar Jesus. Se nós formos pegar Jesus, ele é uma pessoa que ele se posicionou. Ele não foi uma pessoa fraca. Ele se posicionou com sabedoria. Com sabedoria. Então a gente precisa se posicionar com sabedoria. Mas ele se posicionou. Quantas vezes ele foi tentado, né? Que chegava lá o inimigo de Deus e falava assim: ah, mas você não é o tal? Você não é o filho de Deus? Então por que você não faz essa pedra aqui virar um pão? Por que você não faz? Por que você não é o tal? Desce daí. Você não é o tal? O que é isso, gente? Isso é uma afronta. Uma afronta. Imagina a gente levar uma afronta. Imagina qual que seria a nossa reação da gente levar uma afronta como essa, né? De alguém falar assim: ué, você não é evoluída? Você não falou que não sei o que lá? Você não é a tal? Como é que a gente vai responder? Como que a gente vai responder? A gente vai responder brigando, falando: ah, é? Você tá na dúvida? Você tá na dúvida? Então eu vou fazer pra você ver. Tá errado, né? Porque Jesus respondia com sabedoria. Ele olhava para essas coisas, dessas tentações de falar assim, sabe, que tocava ali como se fosse o ego, né? Tocava o ego. Quem que é você? Que não sei o que, tananana. E ele precisava mostrar alguma coisa pro inimigo? Não precisava. Mas como humano, ele teve que muitas vezes falar: afasta de mim isso. Eu preciso me fortalecer. Ele se afastava para orar, ele se afastava para conectar, ele se afastava para ter força na batalha, porque senão a gente se confunde, senão a gente se perde, senão a gente se engana e a gente cai numas besteiras que vêm para te tentar, te atazanar. E aí você tem que falar assim: não vou nem responder isso aqui, porque eu não devo nada para isso. A minha relação é com Deus. Isso aqui, ó. Só que eu não vou nem dar o trabalho de fazer isso aqui. Então nós temos que prestar atenção para ter essa sabedoria. O que a falta de posicionamento faz, gente? A falta de posicionamento faz muitos males para os filhos, para nós, para o outro, para o relacionamento, para tudo. Por quê? Porque nós estamos quietos perante muitas coisas erradas porque a gente tem medo de se posicionar. A gente tem medo de se posicionar. Uma vez, há muito tempo atrás, eu estava dando um grupo de jovens e me chamou muita atenção um menino que tinha uns 13 anos de idade. E imagina, o auge dos 13 anos, que é aquele auge da identidade coletiva, né, do jovem querer ser aceito no grupo e tal, e ele menino, né, e tal, porque menina às vezes tem um pouco menos isso, mas tem também, mas o menino tem mais ainda, né, de que ele imagina que eu vou falar alguma coisa fora do grupo e tal. E aí me chamou tanto a atenção que eu gravei até hoje. O que acontece? Eu falei algum tema ali, né, e os outros foram falando umas coisas que ele não concordava. E ele era uma pessoa de muitos valores. E esse menino de 13 anos, numa calmaria, loirinho ali, de olhos, uma gracinha ele. 13 aninhos, ele olhou pra mim, assim, né, no meio de todo mundo, falou assim: eu não acho certo isso. Eu não acho certo. Eu acho que tem que ser assim, 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 assim. Eu não acho certo.
E realmente, ele estava corretíssimo. Eu falei, é verdade, e o jeito que você tá falando exatamente é isso, por causa disso. E eu validei porque realmente era embasado em virtudes humanas, em valores. Por quê? Porque ele recebeu da família. Mas o que eu achei incrível foi a tranquilidade, a serenidade. E ele era um menino benquisto. Ele era benquisto pelo grupo. Só que ele se fazia respeitar. Ele tinha uma opinião. E ele tinha 13 anos. Isso me marcou muito. Eu falei, nossa, que educação que esses pais deram. E eu vi que o pai era uma pessoa bastante presente. Ele trabalhava, mesmo que ele trabalhava no banco, e ele chegava no final de tarde, e a mãe estava presente ali, e era um pai, assim, muito correto, muito centrado, sabe? Que educava dessa forma. Então, você vê que ele trazia essa base, assim, sabe? De posicionamento. Ele tinha um respeito pelo pai. Então, era algo já que você via familiar. Que é raro ter isso com 13 anos. Esse grau, dessa forma, é um pouco raro a gente ver, né? É um posicionamento assim. E o que acontece é que hoje em dia, com essa avalanche de informações, com essa avalanche de tecnologia, de tudo na mão, internet, tudo, as crianças e os jovens que nem estão formados ainda, que nem desenvolveram essa fortaleza ainda, que nem desenvolveram a sua parte mental, a sua parte emocional, que não desenvolveram ainda totalmente as virtudes, que não desenvolveram totalmente uma força e um caráter já sólido, assim, uma coisa firme, eles estão sendo como se fosse uma enxurrada, como se fosse imagina algo devastador na mente deles, né? E que vai marcando, vai jogando ali informações, muitas vezes lixo. E esses jovens que vão, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que vão crescendo com tantas informações, com tanta relatividade, com tanta coisa para lá e para cá, que não está falando sobre identidade divina, não está falando sobre virtudes humanas, não está falando sobre, não está falando nada disso, nem está falando sobre quem ele é, né? Está falando sobre, imagina, esse caos que você conhece que está no mundo. Aí o que acontece? Esse jovem, essa criança, esse adolescente, esse jovem tem uma força, porque ele está sendo formado pela mídia, ele está sendo formado pelos interesses, né, de pessoas que não são os pais, mas que é de rebanho, que é para aquilo, que é para carregar para aquilo. Ele vem e confronta a mãe e o pai, que durante todos esses anos agora tiveram muito menos tempo com esse jovem do que a internet está. Então, se esse jovem, essa criança, esse adolescente fica com o celular 10 horas por dia, às vezes o pai e a mãe ficam meia hora. Porque ou a criança está na escola o tempo inteiro, ou a criança está com o celular, se ela não vai período integral, ela está meio período, aí os pais estão ausentes, não estão presentes, porque estão trabalhando, e aí sobra o quê? Boa noite, como é que foi o dia, como é que não foi, e aí? Olha como tudo isso acarreta os males que nós estamos vendo. Os males que nós estamos vendo hoje na sociedade. Então, hoje, os jovens têm menos formação, os pais menos presentes, menos tempo de dedicação, né? Quem tá falando, dando na mãozinha aqui? Aqui, gente. Ai, quantas... Vinha entrou, lindeza. A Valéria entrou também. Dani, querida. Soraya. É Soraya? Sorácia. Gente, vamos lá. Bora lá. Boa noite. Bem-vindos vocês que entraram agora. Então, eu tô falando sobre, gente, essa questão tão séria de posicionamento. O que acontece? É muito desafiador. E a mãe, agora eu vou entrar um pouquinho no aspecto da mãe. A mãe, o que acontece? Ela não quer, e os pais também, né? Eles não querem ter desgaste, porque já ficou muito tempo sem ver o filho. Aí eles não querem, o pouco que vê, vai dar confronto por causa de celular? Vai dar confronto por causa de tirar o eletrônico? É mais fácil, deixa ali. Isso fora as mães que desde que o nenê é pequenininho,
Como é mais fácil realmente você dar um celular na mão para você jantar, para você sair, para você ir num barzinho, leva a criança e põe na telinha, lógico que é mais fácil, óbvio que é mais fácil. Só que eu não conheço nenhum caminho bom que seja fácil. Eu não conheço nenhum caminho bom que seja fácil. Porque se fosse assim, a gente ficava na cama e ficava malhada, ficava com a barriga trincada, ficava vendo lá, né, Netflix e ficava... Netflix não, porque também tem muita porcaria. Ficava lá vendo qualquer coisa boa e... Não sei se cabe comentar, mas hoje vi cenas de um filme nacional que está fazendo apologia à pedofilia. Eu fiz nos meus stories isso, com censura 14 anos, fiquei chocada com a cena que vi. Muitos pais vão permitir. Então, Jorge, super bem comentado. Pode comentar à vontade, gente. Isso daqui é um absurdo, esse filme, tá? Então, assim, para você ver o grau que chega, tá? O grau que chega, um filme brasileiro, censura 14 anos, ou seja, imagina que 14... Você acha que crianças que estão soltas em casa, que os pais nem estão presentes, que estão trabalhando, que liga lá, coloca, ele vai olhar e falar, eu não posso ver, vou sair. E se puder, 14 anos, cenas absurdas, feitas com criança, né, com apologia à pedofilia, enfim, é feio de ver, assim, eu ia falar um termo em francês aqui que veio, mas assim, é horroroso, né? Horroroso, é uma coisa, assim, abominável. E aí tá aí, só que isso tá na internet, então existem pessoas que gastam dinheiro, energia, fazendo esse tipo de conteúdo. E não é um, não, são milhares, centenas, milhares, né? Por aí. E o que acontece é que essas informações que a gente tem na internet, elas não vieram para edificar, né? Fora, a Lilica tá roncando aqui, vocês estão escutando, gente? Fora alguns, né, profissionais que estão ali para poder divulgar o bem, fazer o bem, edificar, levar mensagem com coerência, sem maquiar, sem, né, com integridade, com tudo. Muitos estão ali com vida dupla, né, mostrando uma coisa aqui, sendo outra, né, muitas vezes você vê que assim que as pessoas estão ligadas, né, nessa questão da aparência e não da essência, não de ser alguém. E o interesse da informação aqui na internet, né, da maioria de tudo isso que a gente vê, é financeira, né? É financeiro. Você vê que às vezes tem pessoas que são assim, tem milhares de seguidores e fazem uma coisa horrorosa, um desserviço ao ser humano. E tem lá centenas, milhares de pessoas seguindo. E é um desserviço, né? Então, o que eu tô falando é porque nós, olha só, voltando agora, né? Porque assim, o que acontece na vida? Se nós não temos, então tudo parte de nós. Então, vamos começar assim. Não adianta a gente querer pro outro, pros nossos filhos, se a gente não começar em nós. Então, primeiro é nós, né? Tudo começa, né, a começar de mim. Então, tem que começar da gente. Então, nós temos que nos fortalecer. Então, para isso, nós temos que entender o que a gente deseja. Porque, eu sempre falo aquela frase, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quais são os seus porquês? Quais são os seus porquês? Eu vou dar um exemplo meu. Quando meus filhos tinham que dormir cedo, porque no outro dia acordavam muito cedo, iam para aula, e na época celular. Chega à noite, parece que nenhuma outra família pede para desligar celular. Eu era a única no universo dos amigos, né? E aí o que acontece? Eu coloquei horário, eles viam muito pouco o celular, mas 9 horas da noite, eles já eram meio grandinhos, já tinham uns 13 anos, mais ou menos. 9 horas da noite, eu tirava o celular do quarto. 12 anos. Eu falava, não, eu tirava o celular. Por quê? Porque eu sei a importância, enfim. E eu sempre fui muito assim, por exemplo, notebook para eles terem no quarto, essas coisas, não tinha história. Era um computador, assim, à vista,
para ela usar dividido ainda e à vista para trabalho. Um podia usar um pouquinho na segunda, outro podia usar um pouquinho na terça. Tinha uma escala para eles usarem. Eu colocava no dia que eles menos podiam usar, ou seja, quase não usava, tinha dia que passava sem usar. Por quê? Porque eu não queria perder, né? Que eles entrassem no universo que ali você não sabe, é um território que eu falo que a internet é como se você soltasse os seus filhos nas ruas do mundo, sem... Talvez seja menos perigoso soltar na rua da tua casa à noite do que soltar numa internet, porque lá é um mundo, né? E aí, ai, nem me... Jorge, esse negócio é horroroso de ver, né? E permitir que os filhos vejam, né? Então... E o que acontece é que se a gente tem uma mente fraca, se a gente tem uma má formação pessoal, como que você vai se posicionar? Você nem sabe o que é certo e o que é errado. Hoje em dia não pode falar que tem coisa certa, porque é como se tudo vale. Tudo vale, né? Tudo vale. Não tem mais certo e errado. Já perceberam? Então assim, pera lá, como que não tem certo e errado? Esses dias eu tava falando, inclusive, né? Sobre isso, eu falei, tá, então vamos supor que você está aí na sua cidade e que você deseja ir de carro a São Paulo. Você quer sair da sua cidade e chegar a São Paulo de carro. Existe um caminho. Provavelmente existe uma estrada aí, né, da tua cidade até São Paulo. Então, imagina, você só pôr no Google ali, Maps, né, pôr no Waze e você tem um caminho. Naquele caminho já é um caminho certinho que você vai chegar da melhor maneira em São Paulo. Por quê? Porque ali tem estrada construída, porque ali tem postos de abastecimento, porque ali tem lugar de parar para comer, porque ali existe uma estrada que já foi validada, já foi pensada, já foi construída. Ali já tem um caminho. Com certeza, você seguindo, você vai chegar em São Paulo. Pode demorar 10 horas, 12 horas, dependendo da distância, mas ali vai te levar cada vez mais perto a São Paulo, certo? Mas... você é um ser livre e você não é obrigado a ir naquela estrada. Quem disse? Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu não sou obrigada a ir naquela estrada. Quem mandou ir naquela estrada? Quem que tá me obrigando a ir naquela estrada? Imagina aquela estrada, um absurdo. Isso é imposição? Eu tenho que ir nessa estrada? Não, eu vou na estrada que eu bem entender. Então eu vou fazer outro caminho. Aí você começa, pega uma estrada de terra, daí você dá uma volta, aí você se perde, daí teu carro tem coisa lá de buraco, aí você não sabe mais onde tá, aí ali não tem posto de abastecimento, aí teu carro fica sem gasolina, aí você vai para lá distante, mais 600 quilômetros fora da rota, você vai chegar depois, você olhe lá se chegar. Então é isso que acontece, as pessoas não raciocinam que existem estradas sim. Existem estradas da vida, né? Jesus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, não fui nem eu que falei, ele falou, eu sou o caminho. Se a gente quer acionar, lógico, existem outras religiões, existe o que for, mas eu tô trazendo ele aqui para dizer que existem caminhos que levam, existem caminhos melhores para se viver. Existem uma pessoa que desenvolve virtudes humanas, uma pessoa que tem vida interior, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem valores, uma pessoa que preza, né, pela sua integridade física, psíquica, emocional, espiritual, uma pessoa que tem esse autodomínio, né, que sabe a sua meta, que sabe onde quer chegar, que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, vocês não são perfeitos, mas a gente levanta, cai, sempre querendo chegar mais perto. Cada vez que nós andamos nessa estrada, nós estamos mais perto. Nós queremos, por dia, estar mais próximos. Nós sabemos de quem a gente quer ficar mais próximo. Nós sabemos o caminho de quem a gente quer estar mais próximo e onde a gente não quer estar. Agora, se não tem nada, não questiona nada, como que você vai se posicionar? Como que você vai se posicionar? Se você pega um caminho que não está indo muito certo para São Paulo, você vai falar, não, pera lá, esse caminho não é. Jorge, exatamente, os adultos de hoje são fruto dessa sociedade sem eira nem beira, eternamente omissos, extremamente omissos. Então, porque vem sem formação das virtudes, da sabedoria humana, só uma formação mundana, só uma formação corpórea, que é comprar roupa,
comer, viajar, se divertir e comer e procriar, não tem como. Porque daí o que acontece? A tua alma e o teu espírito passam a ser escravos do teu corpo. Aí vira baderna, que é a baderna que a gente tá vendo. O corpo, com todos os seus instintos, sendo o tirano, né? Sendo o governante da alma e do espírito. Então você imagina o caos que é. Um corpo que é para ser governado por grandezas maiores, porque nós não somos um corpo que é maior que um espírito. Não, o corpo vai ficar, nem levar embora você não vai. Ele só vai se desfazendo a cada ano. Ele é só um veículo, ele é só um carro, ele é só um meio. Ele não é mais nada que isso. O corpo tem que servir ao espírito. O corpo tem que servir essa grandeza espiritual. O corpo tem que ser só o veículo mesmo. O espírito que tem que governar, que tem que estar ali. Tem que estar direcionando tudo isso. E se você tem essa visão, o que acontece? Você vai começar a se posicionar primeiro para a sua vida. Aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que eu faço para mim, aquilo que eu não faço, por que eu não faço, por que eu escolho isso, por que eu não escolho aquilo. E quando estiver em algum lugar, começar a ter posicionamentos. Porque se você começa a aprofundar o teu autoconhecimento, o conhecimento sobre a sabedoria, o conhecimento sobre as virtudes, o conhecimento sobre questões divinas, o conhecimento sobre a vida, você começa o quê? Se posicionar. Por quê? Porque você tem uma voz, você tem uma expressão, você tem um posicionamento que não é só falado, é um posicionamento vivido. É um posicionamento coerente entre fé e vida. Um posicionamento onde você fala, mas você também faz. É um posicionamento. Então, é muito importante a gente posicionar. Porque o nosso jeito de posicionar dentro de casa, com as nossas atitudes, eles também educam. Essas atitudes também educam. Então, se você se posiciona, coisas simples que sejam, se você se posiciona todos os dias, que você vai fazer um agradecimento, você vai fazer uma oração, você vai fazer em família, você vai fazer uma oração indo para a escola ou no horário de alimentação, se você vai agradecer quem preparou o alimento, ou enfim, você vai fazer um momento ali. Isso é um posicionamento. Você está se posicionando. Você está se posicionando de uma maneira real para os seus filhos estão vendo. E se você faz isso diariamente, isso se torna um hábito virtuoso, porque é para o bem. Nós temos que instalar hábitos para o bem. Hábitos que elevam, hábitos virtuosos, fazer um ciclo virtuoso dentro da casa da gente, né? Porque não é isso que o mundo tá lá. Agora, medo de se posicionar, tem muitos que estão. Por quê? Porque muitas vezes você é taxado que não é moderna, que você que eles falam muito hoje, que você é preconceituosa, que você, enfim, taxam. Então, o que acontece? Vou te falar uma coisa para vocês. A gente não deve julgar nada. O julgamento não cabe a nós, né? Nem devemos, porque não somos, né? Nós temos tantas falhas, nós temos tantos erros que nós não devemos julgar ninguém. Então, não cabe a nós o julgamento. Só que nós temos que entender muito bem a nossa origem. Então, nós não temos que julgar nada. Só que nós não podemos ser omissos com a nossa própria vida e das vidas que nós somos responsáveis. Então, nós temos que educar nossos filhos mostrando aquilo que não é mostrado. Isso é se posicionar. E isso é ir contra muitas coisas que estão aí. Muitas bandeiras que estão aí. Porque as pessoas, elas não estão, principalmente na mídia, né? Elas não estão com este objetivo, né? Seu filho não vai ser ensinado com este objetivo. A escola não tem este objetivo. Esse objetivo tem que ser seu. Tem que ser do educador, né? Desenvolver grandezas, ele entender quem ele é, ele entender que
ele é esse ser e ele aprender essa conexão em Deus, né? Desde viver a natureza. Porque que acontece, gente? O mundo, vamos lá. O mundo, o que acontece? Ó, vamos lá. Qual o problema hoje em dia, né? O ser humano começou o seguinte, começou a ter falta de tempo dos pais com os filhos. Aí tem a vinda de toda a questão eletrônica virtual. O ser humano passou a não ter convivência familiar e nem convivência na natureza. Ele passou a não ter essa grandeza, ele não entende mais que ele é um grãozinho de areia, um cisquinho no universo, que ele é um ser infinitamente menor que um criador. Ele está no mundo de prazeres, ele está no mundo de consumo. Então, ele está muito fácil de se perder, porque ele não tem o quê? Um desenvolvimento interior. Interior não tem, ele não tem um desenvolvimento de grandezas. Ele não anseia coisas elevadas. Não. Então, se ele não desenvolveu isso, fica difícil ele buscar por isso na vida. Então, quando a gente não se posiciona, né, que vocês que estão aqui, que são pessoas elevadas, quando a gente não se posiciona de alguma forma, nós estamos deixando de colocar algo que é importante. Porque nossos filhos têm que entender que nós podemos tudo. Nós podemos, o ser humano pode tudo. O que ele quiser. Mas nem tudo convém. Porque tem coisas que elevam e tem coisas que não elevam. Tem coisas que fazem bem e tem coisas que fazem mal. Teu filho, criança, você pode explicar, olha, você pode tudo. Eu posso tudo. Se eu quiser comer lanche, porcaria, só chips, só fritura, só coisa ruim, eu posso. Eu posso, ninguém vai me impedir. Eu vou comer todo o resto da minha vida, não tem problema. Posso fazer, eu sou livre. Só que nem tudo me convém. Nem tudo me convém. O que acontece? Vai ter consequência. Se você faz isso, o seu corpo vai inflamar, o seu corpo vai adoecer, o seu corpo vai ter uma série de coisas. Agora, imagina isso para a alma, imagina isso para o espírito. Entendeu? Então, nós temos que entender que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. As crianças têm que entender que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. E quando eu falo, olhe bem os seus porquês, porque daí você vai entender o como. Se você tem um porquê muito grande, eu vou voltar lá nos meus filhos com horário. Eu tinha um porquê, e o porquê para mim era muito claro, muito nítido. No outro dia eles tinham que estudar, ali não é horário de ficar de celular, ali ninguém ia tirar o celular, ninguém ia parar, né? Só eu que ia ter que fazer isso com os meus filhos. E aí, dava aquele horário e eu ia tirar o celular. E estava combinado, ó, esse horário vocês podem ler um livro, vocês podem ficar aí, mas é para ir acalmando, sem eletrônico, não é mais para ter celular, porque no outro dia tem aula, tem isso, tem isso. Estava muito bem explicado e eu coloquei um limite, porque nós somos governantes da nossa casa. Os pais estão com medo dos filhos. Os pais estão com medo de se posicionarem. Os pais estão com medo por quê? Porque eles não têm um porquê. Eles não sabem esse porquê. Eles não estão fortalecidos. Então, eles vão assim, para poder, assim, não frustrar tanto as crianças, né? Para poder não ser pai chato, né? Não ser mãe chata. É melhor ser mãe legal. É melhor não ser, né, a megera do negócio. Não, é muito ruim mesmo, né? A gente frustrar. Não desgasta, né? Cansa. E tem que explicar, e tem que fazer de novo. Então é mais fácil a gente ser mais, sabe, tolerante, larga, tal, muito mais fácil. Só que isso tem um preço. Isso vai ter um preço. É mais fácil você abrir um saquinho e dar alguma coisa para comer. É mais fácil. Isso vai ter um preço. É mais fácil você não educar a parte espiritual, você não sentar, você não conversar, você gastar tempo, você gastar energia, você tá junto, você tá ali, você dedicar. É muito mais fácil largar a mão. Só que vai ter um preço. Tudo tem preço. A colheita, ela vem. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O que plantou vai colher. Isso na nossa vida, na vida do outro. E o que acontece? Nós não podemos deixar de posicionar.
E aí, eu era o quê? A hora que eu chegava lá para tirar o celular, nossa senhora, tinha dia que ia de... Até que, eu acho que o assunto não devia estar tão interessante, então até que é de boa. Mas quando o assunto lá devia tá bom, nossa senhora, eu era a pior mãe do mundo. Que horror, você não sei o que absurdo, só você que faz isso, porque não sei o que, entendeu? Era assim. Ouvi hoje mais uma vez do meu filho Gabriel, você é chata, quando eu tirei o horário do videogame. E aí eu penso assim, eu tenho um porquê e preciso sim fazer isso, mesmo me chamando de chata. Pronto, acabou. É isso aí, Gi. Tá vendo, gente? Parabéns. É isso aí. Fazer o quê? Você acha que nós, para educarmos, gente, isso que eu quero trazer para vocês. Eles nunca reclamaram, Denise. Eles aceitaram o fato. Nunca reclamaram. Eu era a pior mãe do mundo. Eles falavam. Você é a pior mãe do mundo. Que absurdo. Só você que faz isso. Porque você quer lá. Porque não que absurdo. Que não sei o que. Só que aí que tá. Se você tem um porquê, é horrível, olha lá, agir, dói ouvir. Isso. Mas, gente, é esse ponto que eu quero. É esse ponto que eu quero trabalhar com vocês. O que acontece? Nós estamos muito, a geração que vem aí para educar os filhos e tal, é isso que eu quero hoje. Mas ainda assim sigo firme, porque sei que tenho esse porquê. Exato. Então, vamos lá. Eu quero dar para vocês hoje uma resistência. Eu não quero que vocês saiam daqui como vocês entraram. Eu quero vocês mais fortes. A proposta desse segundo hoje é para que a gente tenha mais força. Nós temos que ter forças espirituais, porque as batalhas são grandes. O que você prefere? Ser chamada de chata ou você perder seu filho? O que você prefere? Você ser chamada de a pior mãe do mundo ou você mais pra frente perder seu filho? O que perder seu filho que eu falo assim, para coisas erradas. O que você prefere? Às vezes, por não ser chamada de chata, às vezes, obrigada, certeza que eu preciso dessa força hoje. Então tá tudo certo, você vai sair daqui super fortalecida. Garanto. Porque é o seguinte, gente, muitas vezes nós estamos carentes. Nós queremos dos filhos as coisas boas, a gente quer ser a mãe legal, a gente quer só o prazer. Porque nós estamos inseridos numa sociedade de prazer. Tudo tem que ser bom, tudo tem que ser agradável, tudo tem que ser gostoso. Tudo, você já viu, criança? Tudo tem que ser gostoso, tudo que não dá conta de um tédio. Ah, tô com tédio. Não pode ter tédio, gente. Ah, um brinquedinho. Tudo tem que ser sempre prazer, né? Tudo tem que ser sempre feliz. Então, um relacionamento também não pode ter uma frustraçãozinha porque não quer mais. Então, a geração fraca. Fraca, porque não vai pro embate da vida. Não vai para as coisas reais da vida. Porque acha que tem que ser feliz o tempo todo. E feliz o tempo todo é prazer o tempo todo. Então, tudo que foge do prazer, nossa, é uma ameaça à felicidade. Felicidade não é isso. Felicidade é você saber que você está executando a sua missão. Felicidade é você saber que você está executando o seu papel. E bem feito. Isso é felicidade. Então, quando você olhar o seu filho, que você está falando algo e que ele te chama, oi, Michele, boa noite, lindeza, bem-vinda. Quando você olhar lá e você está fazendo igual a Gi falou, ah, você é chata, você é isso, você é aquilo. Dentro tem que estar mais fortalecido a sua missão, o seu papel, se está em sintonia, se está lá, o seu papel, né, de mãe, você está lá sintonizada, com tudo que é a sabedoria, que é edificação de virtudes, que é zelo pela mente dele, vai ficar salva sim. Isa, vou deixar salva, amada. Então, se você tá lá e você tá firme no seu propósito, porque você entende aonde você quer chegar para os seus filhos, você não quer perder seus filhos para o mundo, porque você quer criar os seus filhos
para o Criador. Você não quer criar seus filhos para o mundo. Você vai ensinar eles a viver no mundo, mas não a serem do mundo. Porque o mundo, gente, filho para ser do mundo, eu já falei isso aqui outras vezes, não dá, né? Eles podem viver no mundo, mas sem ser do mundo. Porque senão nem eles vão ser felizes. Então, a missão é grande, é desafiadora. Então, tem que arregaçar as mangas e seguir. Então, o que é escutar que a gente é chata? Ou que é absurdo, você é a pior mãe do mundo, igual eu escutava. Você é a pior mãe do mundo, que horror, que não sei o que lá. Eu escutei muito, gente. Teve uma época, eu vou contar mais um exemplo, tá? Porque eu quero que vocês saibam que eu sempre fui a bruxa até hoje. Minha filha ainda acha que o pai é o melhor, sempre ele nunca disse não, mas agora que me separei, mas um dia ela vai me agradecer, espero. Então, o que acontece, é Marlene que escreveu, né? Então, e o duro é quando tem essa polaridade, né? Fica um ruim, o outro não põe limite. Um coloca limite. Oi, Emanuele, bem-vinda, amada. Então, um coloca limite, outro não coloca limite. Isso não é legal, né? É legal que os dois estejam engajados na educação, né? Os dois estejam, né, ali. Mas é muito cômodo, né? Quando tem alguém que tá fazendo o papel, o outro fica, né? Ai, deixa eu ficar de bonzinho aqui. Isso que eu tô falando. A geração que quer ficar de bonzinho. A geração que quer não assumir riscos. Que não quer arregaçar a manga pra missão. Gente, é difícil educar, nem sempre se sabe o que fazer. Então, vamos lá. Isa, é difícil, tá? É difícil. Mas, assim, aguardem que tem muita novidade por aí pra vocês que vai ajudar demais vocês nesse sentido. E hoje eu já vou ajudar vocês nesse sentido também, tá? Então, o que acontece? Nós temos 4 tripés. Até eu fiz essa aula lá no Vida e Saúde. Nós temos 4, já tem até no meu Instagram também, tem lá atrás. Vou ver se eu acho, colocar nos meus stories. Então, o que acontece? Nós temos 4 heranças para deixar para os nossos filhos, né? 4 heranças que eu coloco assim, são 4 bases para a gente deixar para os nossos filhos, né? A primeira delas é a saúde, tá? Então, assim, se você todos os dias, então guarda essas 4 heranças, guarda essas 4 bases. Se todos os dias você está fazendo algo na direção da saúde para os seus filhos, essa é uma baita herança. Mas veja bem, eu não estou falando só da saúde física. Essa é a mais fácil. Essa é a mais fácil. Hoje em dia é a mais fácil. Porque você tem tudo saudável. Se você quiser comprar orgânico, se você quiser não sei o quê. Mesmo que teu filho não goste muito, né? Ainda é mais fácil resolver. Porque é do corpo. Tudo que é do corpo, gente, se for governado pelo espírito, pela alma, é mais fácil. Só não é mais fácil quando é o contrário. O corpo dominando as vontades, as emoções e a parte espiritual. Aí dá baderna. Então, o que eu tô dizendo é que a saúde não é só saúde física. É a saúde emocional, a saúde da alma, a saúde mental. Então, assim, não adianta comer saudável e ficar o dia inteiro na internet. Não adianta comer saudável e não saber nem dialogar dentro de casa. Não adianta comer saudável e ter relacionamentos tóxicos. Não adianta comer saudável e ser uma criança que recebe punição verbal, humilhação, gritaria. Não adianta. Então, a saúde é um todo. É um todo. Um ambiente saudável. Um ambiente saudável com horários, rotina, sentir que a mãe toma conta, sim. A vida ali tem ordem. A vida ali tem horários. A vida ali funciona. Por quê? Porque ali tem alguém que governa na casa, alguém que administra a casa, alguém que administra as vidas. Vidas. Sabe aonde quer chegar com aquilo. O mais importante na educação infantil, gente, olha, guarda essa regra aqui, que eu nem ia falar isso agora, mas vou falar porque tem muitas mães aqui e essa dificuldade que a Isa falou é a dificuldade de muitas. O que acontece é assim, ó, a gente não cria filho. Ah, o que você quer que seu filho seja? Feliz. Ai, que mais a gente escuta, né? Você quer que seu filho seja o quê? Feliz. Ai, o que eu mais quero é que ele seja feliz. Ai, como eu quero que ele seja feliz. Nossa. Porque, olha, o filho estando feliz, eu tô feliz. O que eu mais quero é que ele seja feliz. Só que daí, gente, presta atenção. Tem como um filho ser feliz se ele não tiver
nenhuma virtude humana, nenhum valor, ele for uma pessoa totalmente mau caráter, que só se envolve com coisa errada, só faz coisa ilícita, só envolve com amizade ruim, só se envolve com relacionamento que não dá certo. Tem como ele ser feliz se de repente ele não é saudável emocionalmente nem fisicamente? Tem como ele ser feliz se ele não desenvolveu, né, uma inteligência emocional, afetiva, saber lidar com as pessoas, com os problemas da vida? Ele não sabe lidar. Ele não sabe lidar. Ele, a partir do momento que tem um problema, ele quer destruir tudo. E, quando é pequeno, ele destrói as coisas, depois ele destrói as pessoas, depois ele destrói tudo onde ele funciona, ele dá piti, ele bate porta, ele sai, fica aqueles adultos assim, tudo complicado. Tem como ele ser feliz? Tem como ele ser feliz se ele não consegue entender um sentido de vida? Se ele não sabe para que ele está aqui no planeta? Se ele não sabe, ele tem a perda de alguém na vida dele, ele não sabe lidar, ele não sabe lidar com a existência dele, ele vai envelhecer sem sentido, sem propósito, ele pode ter dinheiro e tá vazio, tá nas drogas. Tem como ele ser feliz? Não. Então, ser feliz é muito vago. Eu quero que meu filho seja feliz, ok? O que vamos fazer para isso? O que você vai desenvolver para isso? Então, só desses exemplos que eu dei, você tem que desenvolver honestidade, integridade, amor a Deus. Você tem que desenvolver. Então, não é meta ser feliz. Nós não educamos filhos para ser feliz. Não educamos filhos para ser feliz. Nós educamos filhos para serem honestos, para amarem a Deus, para serem pessoas do bem, para não serem influenciados por coisas que não são o que elevam, para eles terem saúde emocional, física, psíquica, mental, para eles saberem fazer escolhas, para eles saberem escolher tanto amizades, para eles poderem entender a sua identidade divina, o que eles vieram fazer aqui, o seu papel, para eles serem pessoas responsáveis, para eles serem ótimos parceiros, parceiras, que honrem e construam famílias dignas, elevadas, benéficas, que eles sejam ótimos cidadãos, que eles sejam pessoas que sirvam com a sua vida, que eles entendam que eles vieram aqui para um propósito maior, tem muita coisa, vou ficar aqui 20 horas falando. E para isso, como é que a gente desenvolve a integridade no filho? Como que a gente desenvolve a honestidade no filho? Como que a gente desenvolve a caridade no filho? Como que a gente desenvolve todas as virtudes humanas, a paciência no filho? Como que a gente desenvolve? Então nós temos um caminho, gente, de muito trabalho, de muito serviço, porque a nossa missão, filho, é uma... Eu costumo dizer o seguinte, olha, o Criador ainda acredita na vida e no ser humano, senão não nascia mais nenês. Você concorda? Não depende de nós, não é só o óvulo e o espermatozoide, porque são espíritos que vêm para a Terra. Então, se ainda está nascendo criança, eu acho que o Deus ainda tem esperança. Ele ainda coloca, né, esperança entre aspas, porque Deus não vive de esperança. Mas eu tô falando assim, de uma maneira metafórica, para dizer assim, nós não temos esse domínio. A vida é dele. Os espíritos todos saem do Criador, partem do Eterno. E são eternos. Ele é uma vida que continua. Então, toda essa sabedoria... ela está aqui no planeta, ela vem. Através de nós, vem mais vidas dele, do Criador. Independente de religião, se você quiser falar universo, energia, mente divina, mente cósmica, qualquer coisa que você falar, não tem problema. Mas eu estou falando, então, tudo que vem através de nós. Só que se veio para nós, veio uma baita responsabilidade de tomar conta com toda essa grandeza. Nós temos essa responsabilidade. Então, é nossa missão. É nossa missão. Só que é uma missão que a gente tem que ter o quê? Consciência. Consciência de como fazer. Lá atrás, há muito tempo atrás, era mais fácil. Não tinha interferência. Não tinha interferência de celular. Não tinha interferência de mídia. As famílias se reuniam. As famílias aprendiam.
Você via como que a avó fazia, como que a tia fazia, ali as mulheres ficavam ali, uma passava receita para outra, cozinhava, uma tomava conta tinha 10 filhos, o mais velho ia tomando conta do menor, as outras moravam ali perto, já tudo era ali, tudo assim, as coisas eram mais fáceis. Uma avó minha que teve 10 filhos, a mãe do meu pai, ela falava que era mais fácil educar 10 naquela época do que 2. Há 10 anos atrás ela já falava isso, né? Ela já faleceu, mas ela falava que era mais fácil. Por quê? Porque tantas interferências. Só que, com todas as interferências que existem, as verdades únicas, que são a essência do ser humano, continuam as mesmas. Continuam as mesmas. Então, primeiro ponto que eu falei sobre heranças. Então, desenvolver inteligência, né? A saúde. A saúde, que eu comecei pela saúde. A saúde física, psíquica, emocional, espiritual, energética, tudo. Então, se você está fazendo isso todo dia, você está deixando um caminho, um legado, você está deixando marcas, você está deixando uma dinâmica saudável para o seu filho. E isso ajuda ele a ser feliz. Mas a nossa meta não é isso. A nossa meta é fazer ele virar um baita ser humano. Felicidade é consequência. Ele vai ser feliz quando ele tiver entendimento dessa missão, sendo saudável, sendo inteligente, com virtudes, com sabedoria. Vamos passar para o segundo ponto, que eu nem ia falar hoje, hein? Tô fazendo aqui para ajudar vocês. Então, o segundo ponto, como se fosse uma mesa de 4 pés, tá? Então, o segundo ponto é o quê? Inteligência. Você tem que desenvolver seu filho tendo inteligência. Então, inteligência na criança, você faz a partir dos 5 sentidos. Ok, então daí já parte que eletrônico não serve. Eletrônico atrapalha a inteligência da criança. Por quê? Porque ela aprende através dos 5 sentidos. Ela precisa do tato, ela precisa do olfato, ela precisa do paladar, ela precisa da visão, ela precisa da audição, ela precisa de tudo, ela precisa interagir, ela precisa não da coisa plana, ela precisa do toque, ela precisa ver como que aquilo reage, ela precisa daquele brinquedo, ela precisa do outro, ela precisa da outra criança, ela precisa da mãe que está brincando com ela para haver interação. Ali se desenvolve muito a inteligência. Partindo desse princípio de estímulos, também a gente desenvolve uma inteligência perante a vida, como resolver os problemas, como que a gente faz, aquilo não deu certo, frustrou com aquilo, aconteceu tal coisa na escola, aconteceu tal isso, então vamos entender, o que isso significa, como que a gente pode fazer, olha, a mamãe também passou por isso, você queria tudo lá da loja, então a mamãe também queria comprar todas as bolsas daquele lugar, eu queria comprar todos os móveis dessa casa de decoração, só que daí eu não posso, então a gente se planeja, a gente vai fazendo as coisas, então você vai entendendo que você vai desenvolvendo uma inteligência, que é uma inteligência que quando é pequenininha é de um jeito, mas essa inteligência vai caminhando para a sabedoria devida. A gente tem que ensinar a viver e de uma maneira saudável. Terceiro ponto, eu tô falando assim por cima que não é o tema da live, mas tô dando a mais aqui para vocês, tá? Não é do tema do segundo. Terceiro ponto, mas vai ajudar vocês a se posicionarem com certeza. Terceiro ponto, vocês têm que desenvolver valores e virtudes. Não tem como uma pessoa no futuro ser uma pessoa sem virtudes humanas. Tem que ser uma pessoa, sim, que seja uma pessoa que saiba o que é integridade, saiba o que é generosidade, saiba o que é caridade, saiba o que é paciência. Tem que fazer desenvolvimento de valores, o caráter, a ética, tem que ter. Esse ser humano, ele está em desenvolvimento e ele tem que ser desenvolvido nos valores e nas virtudes. E o último é a parte espiritual, né? Que sem essa transcendência, também fica difícil essa pessoa sobreviver. Se ela não entender, né, que a vida tem um sentido muito maior. Então, são nos critérios do... Gente, a minha cachorrinha tá num soninho aqui, vou te contar, vocês estão escutando? E aí, os critérios que a gente desenvolve a espiritualidade também é de pequenininho. Pequenininho. Eu, né, do primeiro Natal dos meus filhos, que ele é de maio e minha outra filha é de agosto. Então, o primeiro Natal eles tinham meses. Eu falei, eu quero o primeiro Natal, o meu presente de primeiro Natal para eles foi uma Bíblia e um terço que eu tinha dado para eles, porque eu queria que eles guardassem pro resto da vida. Infantil, e a gente lia historinha, eu contava, eu cantava, eu mostrava, todos os dias. Gente, a riqueza está
nos pequenos atos diários, são esses que formam os hábitos. Então, tudo que você fizer pouquinho, todo dia, é muito. Então, não preocupa lá, nossa, meu Deus, olha. Não, faz hoje, bem feito, hoje. Hoje, pega esses 4 pilares que eu falei, se você todos os dias está fazendo algo, nesse desenvolvimento da inteligência, com essa visão que eu dei, nesse entendimento de saúde na visão que eu dei, integral, nesse desenvolvimento espiritual e nesse desenvolvimento de valores e virtudes, todos os dias você está nesse caminho com os seus filhos, colocando os seus limites, porque daí é o seguinte, se você está com isso, você vai colocar limite. Você vai colocar limite desde um alimento até um eletrônico. Você vai colocar limite, porque você sabe aonde você quer chegar, que ser humano que você quer desenvolver. Você entendeu qual que é a sua missão. E sua missão não é brincadeira, não. Sua missão é grandiosa. Você está formando, eu falo, mas com toda certeza, não existe missão maior no mundo do que educar um outro ser humano. Não existe. Não existe. Pode ser presidente da república, pode ser, sei lá, pode ser qualquer cargo. Não é maior do que educar e formar um outro ser humano. Não é. Vocês têm, nós, né? Eu também sou mãe. Nós temos a maior missão que existe. Porque nós estamos formando um ser que é algo complexo, sutil, grandioso, que nós temos que harmonizar energias corpóreas, almáticas, espirituais. Com uma coceira aqui no nariz. Nós temos que equilibrar tudo isso. Gente, isso é e fora que não é retilíneo, fora que é uma coisa que muda de fase. É bebê, depois tem 1 ano, depois tem 2 anos, depois 3 anos, depois vem interferências externas, e vem isso, e vem aquilo, e tem família, tem... Gente, é muita coisa, é uma missão gigantesca. É a maior missão que tem na face da Terra, eu tenho certeza que é a maior missão que tem. É educar e formar um outro ser humano. Não tem dúvida disso. É muito mais difícil fazer isso do que você governar um país, você... qualquer coisa. Ser empresário arquibilionário do mundo. Não tem. Por quê? Porque são riquezas de outra categoria, né? De outra categoria. Então, por que eu tô falando isso? Porque nós precisamos perder o medo de nos posicionar. Mas para isso precisa haver conhecimento. Precisa haver, isso que eu tô fazendo aqui, né? Esse momento de parar e de olhar para nossa vida. Nós estamos nos posicionando para nossa vida mesmo, né? Para nossa vida, para ter coerência. Nós podemos e devemos fazer isso também para a vida dos nossos filhos. Desenvolver tudo isso que eu falei, se posicionando. Agora, lembre que não é para ficar sempre no prazer. Não é bom. Nós, muitas vezes, vamos fazer um combinado. Na hora do combinado lá, a criança não vai querer tirar o jogo, não vai querer tirar o tablet, não vai querer tirar o celular. Ah, pode mais 5 minutinhos? Às vezes você até fala, tá bom, ok, daqui 5 minutos, acabou. Daí acabou mesmo? Né? Se tiver num dia legal, vai correr tudo bem, ok? 5 minutinhos, tirou. Se não tiver, vai ser não sei o que lá, porque ninguém faz, porque... Entendeu? Então, assim, se a gente está enfraquecido do nosso porquê, nós não vamos enfrentar os comos. Gente, pega pra nossa vida. Se você tem um porquê, né? Se você tem um porquê grande, você tem um propósito, vamos supor que você vai fazer um jejum. Você tem um propósito espiritual com aquele jejum. Não é só para você emagrecer, não. Você vai fazer um propósito espiritual. Você vai fazer algo que você deseja alcançar, uma graça que você deseja ter. Enfim, você resolve fazer um jejum espiritual. Um jejum de alguma coisa para alcançar um benefício espiritual. Enfim, você faz uma mortificação. E aí, você vai enfrentar com o teu corpo. Às vezes você vai ficar um tempo sem tomar alguma coisa, ou sem comer alguma coisa, e você se mortifica com aquilo. E você tem um porquê, e você faz, você arruma o como fazer. Mesmo que tenha festa, mesmo que tenha não sei o quê, você vai na casa da amiga, tá lá o bolo que você falou que você não ia comer doce. Enfim, mas você enfrenta. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos ter nossos porquês muito claros para a gente se posicionar.
Porque se a gente não se posiciona, muitas coisas se destroem. E não se constroem, e se destroem. E se destroem. Quantas coisas acontecem, às vezes, seja relacionamento, ou seja com filhos, que se perdem porque as pessoas não se posicionam. Não se posicionam, que aquilo está errado, não pode entrar na minha vida. Aquilo lá está errado, não pode entrar na vida. E nós, muitas vezes, temos que ensinar isso para os filhos. Nós temos que ensinar, olha, tá tudo bem, né? O ser humano, ele pode tudo. Só que nem tudo convém. Então, nós temos que saber escolher, sim. E a mamãe tá fazendo isso por causa disso, disso, disso. Disso, disso, disso. Não tem problema. Hoje, você não tá gostando disso, eu entendo. Só que eu sei o que é melhor. Eu sei que para você isso vai fazer bem, vai fazer a diferença. E acabou. Entendeu? Então, assim, saibam que é assim, né? A gente eu falo por experiência para vocês, porque meus filhos já passaram dessa fase. Eu tô um pouco na frente de vocês em termos de idade de filho. Então, eu falo o seguinte, eu sempre falo isso, invistam tudo que vocês puderem no bem, no caminho desses filhos. Porque uma coisa é certa, vai chegar a adolescência e juventude. Se eles não tiverem referências, se eles não tiverem base, se eles não tiverem essas raízes fortes, se eles não tiverem, vai ficar complicado. E quando a gente dá essa base, o que vai sustentá-lo na frente é o que eles tiveram. Então, nós temos um período, né? Mas assim, ainda assim, gente, até 21 anos, nós temos muitas coisas para passar para os filhos. Muitas coisas. Se os filhos ainda estão morando, né? Não estão estudando fora, nem nada, mas mesmo assim estudando, existe muitas coisas que você ainda pode fazer, ressignificar, tratar, curar, edificar, mostrar, ainda tem muitas coisas ali, tá? Então, assim, o que é importante? A gente entender, né, que nós vamos cedendo aos pouquinhos, deixando de se posicionar por medo de receber você é chata de um filho, por medo de ser uma pessoa que, nossa, mas eu acho que eu tô falando isso, eu vou me posicionar assim, mas, né, olha só, ninguém tá fazendo, né, ninguém tá falando, né, ninguém, parece que eu sou meio ET aqui, né, a coisa não é muito assim, né, entende? A pessoa vai ficando com medo de se posicionar. Com medo de se posicionar para o filho, com medo de se posicionar com a sua própria vida, com medo de ser uma pessoa que tá indo contra a maré. Não, prefere ir com a boiada. Mais fácil. Dá menos trabalho. Tem menos crítica. Né? Dá o celular lá mesmo, ó, nem põe horário, sabe? Porque todo mundo, né? Todo mundo faz assim. Todas as crianças usam, né? Todos os adolescentes usam. Eu vou ser a chata. Não, é muito trabalho, é muito desgaste. Realmente, é muito trabalho, é muito desgaste. Agora, pensa a consequência de uma coisa e pensa a consequência de outra coisa. Entende? Então, gente, é muito comum. Não é um caso, 2 casos, 3 casos, não. Estamos tendo muitos casos de jovens depressivos, tentando tirar a própria vida, perdidos na sua própria identidade, não sabem o que querem da vida, não tem embasamento, perdidos. Entende? Então, assim, dando base, dando coisa boa, dando tudo, já vai passar por um período que é turbulento. Mas se você tem a meta, se você tem a rota, eles vão para a rota. Eles entenderam, eles receberam as instruções do voo. Entende? Só que eles não receberam instrução nenhuma de voo, eles vão entrar em turbulência e vão se perder no voo. Porque não tem como, gente. E hoje, mais do que nunca, tá precisando de discernimento, tá precisando de coerência, tá precisando desse governo dentro de casa, dessa questão de você realmente ali, você é para eles, né? Ainda mais quando os filhos são muito pequenininhos, meu Deus, você é Deus para suas crianças. E nós somos intérpretes do mundo. Aquilo que a gente olha o mundo e traz para eles é a maneira que eles vão olhar. E a gente precisa ter responsabilidade com isso e também fazer o nosso processo de cura, de limpeza, de muitas coisas. Por quê? Porque muitas vezes nós temos bloqueios que nós vamos passar. Nós temos o bloqueio que vai passar. A gente precisa fazer esse processo de autoconhecimento.
Mas hoje, principalmente, é para dizer o seguinte: não tenho medo de críticas. Não pode abalar um projeto. Imagina Jesus lá com medo de crítica. Ai, você não gostou do jeito que eu falei? Ai, então, né? Ai, desculpa aí, foi mal, né? Imagina. Não é assim. Nós precisamos não ter medo. Não ter medo, porque o medo às vezes está dentro de casa. Você tem medo de contrariar teu filho. Olha só, ele passa a te dominar. Então a gente precisa entender, ele precisa entender que ali tem alguém que zela. Eu tenho um livro que chama Carlota do Contra, que é um livro que quando eu lancei, muitas mães vieram falar assim pra mim: nossa, hoje em dia os filhos estão implorando por limites, né? Porque eles estão pedindo pra ter limite. Pedindo. Esse livro já deve ter uns 8 anos atrás. É um livro super bonito. E realmente, o que acontece? As crianças, quando elas não têm quem zele, quem governe, quem coloque limites, elas vão ficando inseguras. Inseguras. Essa tirania, essa coisa que eles vão lá e se acham livres, é uma baita insegurança, porque eles começam a viver num mundo onde ninguém zelou. E o jovem, ele precisa ter desenvolvido lá atrás essa segurança. Por quê? Porque é isso que forma o que está por dentro dele. Por dentro. Então, nós que somos mães educadoras, nós precisamos, essa historinha do livro passa da seguinte forma: uma menininha que era meio tirana, vou contar por cima aqui, tá? Fazendo uma sinopse. Uma menininha que era meio tirana, e a casa, a mãe não tinha controle de nada, nem do cachorro, nada. O cachorro destruía sofá, era uma bagunça, porque tudo, sabe, a menina era daquela menina que fazia o que queria, mandava e desmandava na mãe, e todo mundo servindo a menina. E aí acontece que um dia o cachorro também, por não ter nada regrado nem nada, ele comeu um monte de ovo de Páscoa e ele ficou mal e foi pro veterinário e quase morreu. E aí o que acontece é que a menina ficou muito assustada. E o veterinário falou lá pra mãe que não podia falar em cachorrinho. Espera só um pouquinho que eu vou pegar a minha aqui. Vem aqui. Ai, a minha tá aqui. E, gente, eu já vou terminando aqui. Aí a mãe falou o veterinário falou que não poderia, que tinha que ter limites. E porque quem ama, né, coloca limites, porque não pode deixar o cachorro comer o que quer, do jeito que quer, né? E aí a menininha, escutando aquilo, pensou: eu não sou amada então, porque eu não tenho limites. Porque se quem ama põe limites, né? E aí a história se desenvolve nisso, até que ela compreende, né? Então o que acontece é que nós temos que conduzir, né, as crianças para terem, por exemplo, um trabalho filantrópico, os jovens. Oi, da ronqueira. Falar que eu participar. Ô, bebê. Ela tá com dor de ouvido, gente. Eu tô tratando, por isso que ela tá incomodada. Então, nós temos muitas coisas para fazer nesses aspectos que eu trouxe, nesses 4 aspectos, né? Mas eu quero que vocês, assim, hoje, se sintam, assim, fortalecidas. Não é fácil, eu falo por mim, é desafiador. Tem hora que você, até hoje, você acha que eu não escuto? Tem hora que você... pode deixar, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber, sabe? Tem hora que a gente tem que se posicionar, tem que sentar, tem que conversar, tem que orientar, tem que falar, tem que explicar, né? Então, é uma conexão que precisa haver ali, de presença, porque olha só, né? Hoje em dia as crianças ficam assim, a maior parte do tempo em escola, né? Pouco tempo em contato com os pais, né? Talvez uma vez por semana em contato com Deus, e vai tocando. E não é assim, né? Não é assim. Nós precisamos fazer um movimento diferente dentro da nossa casa, né? De uma presença fortalecida, uma presença que se posiciona, né? Que não tem medo de se posicionar, que sabe o que é melhor, entende o que é melhor. E isso passa, gente, até energeticamente, porque uma criança sente o entorno. Uma criança, ela sente aquilo que é bom, aquilo que não é bom, pela energia. Se você é uma pessoa que você
está clara, né, do que você quer, se você tem certeza do que você deseja, você acha que você pode estar de boca fechada, aquilo passa, é uma energia. Sabe assim, quando você está do lado de uma pessoa que ela tem energia ruim, você não sente muitas vezes um ambiente pesado? Às vezes, e você vai num outro ambiente ou outra pessoa, parece que... Você entende o que eu tô falando? Que a energia passa? Então, só de você ter uma energia, né, de governo dentro da tua casa. Governo, quando eu falo assim, é de assumir, né? Assumir que não é adultecer, né? É importante adultecer. Nós temos que educar sendo adultos, adultos que sabem conduzir. Uma vez nós somos crianças, conduziram a gente, mas a gente adulteceu, a gente tem que se tornar adulto. E hoje nós vamos conduzir outros que vêm para trás. E nós temos que ter isso com sabedoria, nós temos que ter isso aumentando o nosso autoconhecimento, a nossa própria conexão com Deus, a nosso próprio estudo, a nossa própria busca de sermos pessoas melhores, a nossa busca de integridade, ver aonde os nossos próprios, as nossas próprias falhas, as nossas próprias imperfeições, o que a gente tem que melhorar, mas com essa meta, né? Com essa meta de evolução, mas com algumas milhas já vividas, né? Alguns quilômetros rodados, que nos proporciona hoje ter sabedoria, conhecimento, discernimento, para poder olhar e falar, não, isso aqui não. Né? Por quê? Porque você tem que aprender isso. Né? E tudo bem. E vou ficar lá. E vou ficar lá. E não é simples. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu fiquei muito tempo, mas muitos anos fazendo tarefa junto com meu filho do lado, porque ele gostava de companhia, ele queria companhia, ele gostava, ele precisava, senão ele ia se distrair, senão ele ia brincar, senão ele ia fazer outra coisa. Às vezes eu chamava para vir na cozinha. Enquanto estava esquentando a janta, eu ia lá, olhava a tarefinha, deixa eu ver. Ai, tá lindo, é isso mesmo, voltava a fazer a panela. Tá. Antes de dormir, ia lá. Vamos lá, vamos arrumar a mochila. Vamos lá de novo. Vamos ficar junto. E parece que aquilo não passava, aquela fase era longa, aquela fase. Mas eu via que ele tinha essa dependência. E eu falei, eu vou suprir bem essa dependência, porque quanto mais suprido isso de uma maneira correta, eu não ia lá fazer para ele, eu não ia lá ficar só por conta disso, mas eu sentia como fazer, eu sentia como eu deveria fazer. Então, tinha dia que eu ficava ali, porque eu tinha que apagar tudo, fazer de novo, às vezes corrigia, então vai lá, eu fazia ele fazer, pega lá a agenda, eu só ficava de companhia, pega lá a tarefa, e onde você vai guardar isso aqui? Cadê o fichário? Pega lá na mochila, pega não sei o que lá, faz tal coisa. Eu não fazia, ele fazia, mas eu tava junto. Tá bom, então agora tudo certo. Pega lá a agenda, confere de novo. Não, então você não achou essa tarefa? Então agora você vai ligar para um amigo. Por que você não pegou essa tarefa? Então você não tá prestando atenção na aula? Então vamos lá, não quero saber mais disso. Eu quero que você preste atenção na aula, porque você tem que dar conta da tua tarefa. Não pode todo dia se ligar pro teu amigo, saber o que teve de tarefa, se você não anotou na tua agenda. A agenda é tua. Outro dia esqueceu a agenda na escola. Então, você esqueceu a agenda na escola, já perdeu a agenda na primeira semana de aula. Como é que faz? Como é que faz? Que você tem que ser responsável. Então, vamos lá. Então, como que você vai fazer? Então, sempre educando para a pessoa ser responsável com as coisas próprias. Responsável. Então, sabe? Tudo, do lápis ao apontador. Gente, tudo isso, todos os dias. Quando chegou no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, primeiro ano do segundo médio, e a gente acabou mudando de cidade, ele entrou num colégio novo, que não conhecia ninguém, assumiu os estudos maravilhosamente bem, nem sei como que ele foi melhor do que alunos que eram desde sempre desse colégio, que é puxadíssimo. Isso, eu tive que ir pra ver minha mãe, que ela foi internada no hospital, fiquei 1 mês fora, ele dando conta tudo sozinho, eu não sei nem como que ele passou de ano naquele ano, e passou sem pegar nada, nem recuperação, nem nada. Hoje, extremamente independente, eu nem preciso preocupar com nada de estudo, mas eu sei o que foi lá atrás. Não foi fácil, me custou muitas
olheiras, paciências e cansaço e, sabe, assim, desgaste, desânimo, força, tudo que vocês pensarem, tudo que vocês pensarem. Então eu quero dizer que vale a pena, sabe? Quando vocês estiverem assim, lembre disso. Porque vocês podem olhar e falar assim, nossa, tá vendo? Tarana. Não, tá vendo não. Eu sou um ser humano normal. Tenho conhecimento, porque eu estudei sobre isso, é minha área. Eu amo fazer isso. Eu amo educação infantil, eu amo desenvolvimento, eu amo questão de paternidade, educação de filhos. É a minha missão ajudar vocês nesse ponto. Mas eu sou um ser humano normal, sou um ser humano que passa por tudo. Eu passo por birra de criança, passei por estresse, tive... uma vez eu fui num dermatologista, ele falou assim, você tá estressada? Eu falei, por quê? Porque eu tava cheio de pipoca na perna, assim. Ele falou, sabe por quê? Porque isso é neurodermatite por estresse. Eu falei, então, né? Pois é, eu tô, né? Sabe? Aí eu saí de lá, ele me deu um monte de remédio pra passar, como eu não ia passar um corticoide ali, eu falei, não, eu vou rasgar isso aqui, porque se é estresse, eu tenho que tratar o meu estresse. Não adianta eu passar um corticoide, eu tenho que tratar a causa. Então, é vida normal, gente, de todo mundo. Né? Isso mesmo, sabendo mesmo tudo, mas é desafiador. Porque eu percebi desde cedo que você tem que tomar o quê? Cuidado com muitas coisas, com interferências de amizades, sabe? Com muitas coisas. Então, é muito importante nós fazermos um rol também de amigos que educam parecido, igual, né? Para poder essas crianças terem referências. Então, é muito importante o núcleo familiar, é muito importante a gente, sabe, criar uma base ali, criar, porque daí ele olha o amigo, olha o outro ali, olha quem você convive e fala, nossa, é verdade, ó, ali também é assim, ali também é assim, né? Coloque em questões que vão educar, pegue atividades extras escolares que sejam edificantes, estejam edificantes. Seja, não sei se você, né, vai na igreja, não vai, o que você faz, o que, enfim, mas tem que ter, né, sejam projetos, enfim, transcender, né, natureza, convivência, enfim, muitas coisas. Mas o fato é hoje que quando a gente tem um porquê, a gente encontra como fazer. E se posicionar, hoje em dia, está algo muito enfraquecido. Então, eu quis trazer esse tema hoje para vocês, para falar sobre esse medo que está no coração das mães, de se posicionar perante a escola, se posicionar perante o mundo, se posicionar perante o filho, se posicionar perante a sociedade, se posicionar... E quantas pessoas boas, com tantos valores, com tantas coisas, estão ficando em silêncio? Não pode. Não pode, né? Então, eu acho que assim, que nós temos que ter a nossa clareza, né? Não é questão de você julgar, condenar, nada disso. Mas a gente também tem que falar, né? Mostrar, ser testemunha com a vida, se posicionar sim, né? Tem muitas coisas que são destruídas por falta de um posicionamento, né? Falta de posicionamento. Quantos males entram na família por falta de um posicionamento? Né? Se um jovem ele tem uma cabeça bem feita, ele vai se posicionar, né? A favor do bem, a favor da vida, a favor das coisas que elevam. Ele vai se posicionar e às vezes ele vai ser até um líder de alguns movimentos que vão a favor de coisas boas, a favor de edificar outros jovens, entende? Então a gente não sabe aonde que você está plantando, o que vai, os seus filhos vão depois no círculo deles vão emanar. Então, uma coisinha que você faz pode ecoar muitas coisas boas. Mas então a gente tem que realmente ter esse fortalecimento, sabe? Assim, sem medo de frustrar filho. Mas para isso nós temos que olhar para a nossa vida e saber o que nós queremos da nossa vida. E nós temos o nosso papel como mulher. Essa mulher se tornou um ser maior, porque ela expandiu o seu ser, ela se tornou mãe. Então, nós somos um universo em dois universos, né? Dois universos em um só, porque a maternidade junto com a nossa vida. Então, além da nossa missão individual como ser humano, esse ser é uma mãe que precisa educar um filho. Então, olha só, complexo, muito complexo, né? Tem questões pessoais, ao mesmo tempo nós temos que doar, né? E é uma doação contínua e constante. Então, realmente é muito complexo, né? E é muito desafiador.
Mas por isso que hoje eu quero pra vocês. Gente, tá fazendo sentido? Eu tô indo pra 2 horas de segundo. Jesus amado. É ótimo estar aqui na companhia de vocês, gente. Mas tá fazendo sentido pra vocês? Eu vou finalizando. Então, trazendo isso, sabe? Assim, respirem fundo. Percebam, sobretudo, a origem de todas as coisas. Aquilo que é eterno. Aquilo que Deus não sai de moda. As verdades já são. Nada do que o homem possa criar, inventar, fazer, né, vai tirar as grandezas da vida, né? O mundo está de pernas para o ar e daí quando você observa a natureza, você vê lá, né, os pássaros voando, você vê aquele pôr do sol magnífico, né? Você escuta os pássaros cantando pela manhã e o mundo lá, em caos, né, em pandareco. Só que daí você vê que aquela harmonia, né? Harmonia. Ou seja, a vida tá lá. O que isso diz, né? O que isso diz? Que existe todo um reger da vida divino, existe todo um reger, um regimento da vida eterno, né? Divino, e que é isso que fica, é isso que vai, né? Que nós vamos embora, o mundo vai continuar. E o que perpetua? O que nós vamos deixar de eterno? O que nós vamos impactar com os nossos atos, que sejam atos que já são atos de eternidade, mas podem ser conscientes ou inconscientes? E o que nós estamos colocando na vida dos nossos filhos? Quais as marcas de eternidade que nós vamos deixar? Qual legado nós vamos deixar? Qual o caminho? Qual o legado? Que legado que você vai deixar?